E aí, vamos lá? Então, esse é o arquivo de riqueza número 3. Então, nós estamos aí na Jornada da Mente Milionária. Jornada da Mente Milionária é uma reunião aqui que nós fazemos com o nosso time, comentando os capítulos do Segredos da Mente Milionária e fazendo abstrações, né? Nós vamos fazer comentários, interpretações que vão além do que está escrito aqui, mas é isso que faz com que nós possamos entender o livro, entender conceitos de uma maneira muito mais profunda. Existem livros como, por exemplo, esse aqui, é um livro simples, vou até dizer assim que muita gente começa por esse livro, já leu, só que tem muita gente que lê isso aqui e não abstrai, só lê as palavras elas só surgem na cabeça, mas você não tira um significado que permite uma interpretação mais profunda ou que seja aplicável. E na vida a gente tem que ter um senso de pragmatismo e praticidade muito grande. Esse é um ponto assim fundamental para termos sucesso na vida. E às vezes a gente fica muito teórico, teórico demais, e não vai diretamente nas coisas que geram resultado para a nossa vida. Então, se você quer enriquecer, se você quer crescer, você tem que ser muito melhor em ganhar dinheiro que gastar. Tipo, esse é um princípio básico, entendeu? Então, tudo que a gente faz aqui, a gente tem que pensar assim, como que eu rentabilizo mais, como que eu faço mais, para daí depois eu aprender a gastar ou fazer mais com mais, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo dentro dos cursos, que eu falo assim, qualquer um faz mais com mais. Quem é bom mesmo faz mais com menos. Mais com mais é assim, ó, se eu te dou R$ 1 milhão, eu sei que você vai fazer mais. Porque com 1 milhão você investe em mais recursos, contrata mais ferramentas, contrata gente. Então qualquer pessoa faz mais com mais. Agora, quem é bom mesmo consegue fazer mais com menos. Com menos recurso, consegue extrair mais. Não quer dizer que eu vou cortar o recurso que nós temos aqui. Mas quer dizer que assim, ó, com o mesmo volume de recursos, imagina, eu e Juliana, nós temos o mesmo volume de recursos. Você tem 200 mil, eu tenho 200 mil. Só que quando uma pessoa ela domina o processo, ela pega os mesmos 200 mil e faz 5, 6 vezes mais. Como é que você faz mais com menos? Entendeu? Às vezes eu posso te dar 1 milhão e você vai fazer menos do que eu com 200, entendeu? Por quê? É trabalhar muito bem o recurso. Ou o contrário, né? Às vezes você consegue fazer uma coisa que os outros não conseguem fazer. Mas por quê? Porque você tem conhecimento. Então o que nós pegamos aqui é muito essa questão de conhecimento, de aplicabilidade e princípios básicos. Eu falo que é muito importante nós não sermos só teóricos, sabe? Mas abstrair também, pensar de uma maneira assim prática para o que resolve, porque isso é muito comum na odontologia, até mesmo no perfil muito mais acadêmico. Tem profissionais, tá, que eu reconheço assim totalmente a aplicabilidade da parte científica, mas às vezes quando você se aprofunda muito na ciência, é muito comum você ver em fóruns, mesas de discussões, as pessoas brigando e discutindo, nem brigando, mas discutindo por horas, assim, ó, coisas, conceitos, que no final, quando você aplica disso? Quase nada, entendeu? Ou aquela coisa, assim, acho que você já deve ter presenciado uma aula onde você tem 1 hora e meia de aula. E a pessoa vai falando, abrindo artigo e falando, não sei o quê, e evidência científica e tal. Aí no final de 1 hora e meia de toda aquela conversa, conclusão. Dá para escrever numa linha. Tipo assim, conclusão. Não faça condicionamento ácido por mais de 15 segundos na dentina. Tipo assim, ó, uma conclusão. Ou, conclusão, tem que fazer ácido fosfórico. Tem que fazer um condicionamento com ácido fosfórico. Assim, você poderia ser muito mais pragmático, muito mais direto ao ponto, né? E é isso que eu acho que a gente precisa ter cada vez mais na nossa vida, que é um senso de pragmatismo e ir direto ao ponto para resultado, né? E quando nós fazemos essas reuniões, eu sei que são reuniões mais longas, às vezes o vídeo fica longo e tal, mas entenda que mentalidade e a maneira como você enxerga as coisas, direcionamento, é fundamental. Às vezes isso aqui, ele é a diferença que faz a diferença em termos de resultados, porque nós melhoramos nosso padrão mental. E esse padrão de vibração mental, de energia que nós construímos aqui, é um padrão que se arrasta para todos os outros comportamentos que nós temos durante o dia. E nós vamos acabar construindo o que temos como predominante na nossa mente. Se na nossa mente nós temos predominantemente pensamentos destrutivos, pensamentos dissonantes, você fica patinando. E o arquivo de riqueza número 3, que é justamente esse que nós vamos falar aqui, ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas e as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas.
E esse arquivo, ele começa, se você ler aqui as primeiras páginas, ele começa falando de padrões de dissonância. Que uma parte de você quer uma coisa e outra parte tem outra crença ao contrário. E aí, esse tipo de pensamento que você, racionalmente, você quer uma coisa, só que você acredita em coisas que são contrárias àquilo que você deseja, acabam travando. É como se você estivesse querendo acelerar, mas está com o pé no freio ao mesmo tempo, sabe? Você não vai sair do lugar, porque uma coisa é a sua vontade de acelerar, outra coisa é o que você acredita e está junto. Né? E eu, trazendo para minha história pessoal, por muitos anos, eu tinha pensamentos dissonantes em relação a merecimento ou a oportunidades. E isso é uma coisa que muitas vezes a nossa sociedade ela vai moldando ou fazendo, construindo diálogos para fazer com que você se sinta menos pior. E às vezes até pessoas que amam você, que querem o seu bem, falam coisas para você se sentir menos pior, mas são coisas que te fazem continuar estagnado. Por exemplo, você acreditar que pessoas muito bem-sucedidas, elas não são bem-sucedidas por conta própria. Elas são bem-sucedidas porque teve um contexto muito grande, que tem situações que favoreceram. E isso acaba gerando uma situação que você pensa o seguinte, que, poxa, essa pessoa só é rica porque ela tinha esse contexto e eu não tenho esse contexto. Por isso que não está acessível, sabe? Ou também, essa pessoa aí, ela teve uma ajuda, ela tem tal pessoa, ela tem uma família, assim. Então, quando você eu até entendo que, de uma certa forma, existem coisas que não estão 100% no nosso controle que influenciam na nossa obtenção de resultados. Mas se você fica acreditando muito nesse diálogo de que o sucesso ele depende muito mais de causas externas do que internas, do próprias suas, você tira de você a possibilidade de alcançar o sucesso. Então esse tipo de diálogo que a gente tem que parar de ver tanto, sabe? Que é um diálogo muito de eu não tenho sucesso, eu não consegui crescer porque eu não tive o contexto, não tive a oportunidade, eu não tive alguma coisa. Todas as vezes que você depende de alguma coisa de fora para conseguir o que você quer, você tira de você a autonomia ou o senso de controle sobre aquilo. Então, por exemplo, se sucesso na tua vida profissional depende de algum fator externo, já para você não adianta fazer nada, você concorda? Porque está dependendo sempre de alguma coisa de fora. Então a gente tem que tirar um pouco esse diálogo de que as coisas dependem de fora. E é sempre alguma coisa que eu posso fazer hoje. Eu sei que não dá para fazer tudo hoje, mas sempre dá para fazer alguma coisa mais importante ou o melhor possível. Tem dias que você acordou tarde, que você perdeu a hora, que teve alguma coisa no meio do caminho que aconteceu, mas dá para você fazer alguma coisa. E eu acho que a gente sempre tem que estar pensando num comprometimento, num compromisso de você querer fazer dar certo. Né? Então, assim, situações ruins, a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai passar por uma fase ruim. E se você está numa fase boa hoje, se prepara que vai vir uma ruim, porque sempre tem uma fase ruim. E se você está numa ruim, fica tranquilo que uma hora vem a fase boa, entendeu? Então é mais ou menos assim, a vida ela é sempre cheia de sobes e desces. Mesmo olhando de fora, as pessoas, tem gente às vezes que olha de fora e fala, não, mas para você, sua vida só melhora. De maneira geral, ela só melhora, mas ela melhora caindo. Melhor cai, melhora, cai, melhora. Tem fases que estão mais difíceis uma área, tem fases que são outras. E é isso aí. E cada vez que você supera uma fase de dificuldade, vem outra mais difícil. Por quê? É isso que nos faz evoluir. Você vai passando por uma fase difícil, supera aquilo, então vem um desafio. Para você, aquele desafio, às vezes parece intransponível, parece estar num nível muito alto. Aí você trabalha, melhora a sua cabeça, não desiste, passa por aquele desafio. Se um desafio do mesmo nível atinge você de novo, já não é tanto desafio, porque você já passou por uma coisa. Então vamos dizer, primeira vez que eu fiquei devendo dinheiro, eu fiquei devendo 40 e poucos mil reais do laboratório de prótese, que foi quando eu me vi assim meio sem chão. Fiz um financiamento não vou nem contar, que eram cento e poucos mil, mas esses 40 e poucos mil de dívida era uma coisa para mim parecia muito alta. Eu até tinha dúvida se eu ia conseguir me reerguer depois dos 40 mil de dívida. Passei por aquilo. Anos depois, quando eu tinha mais 30, 20 mil de dívida, para mim já não era grande coisa. Por quê? Eu já tinha passado pela fase dos 40 mil de dívida, entendeu? E aí eu já tinha visto uma forma de conseguir contornar. Então, para mim, 40 mil já não era tanto. Às vezes, você está iniciando e você está acostumado com um padrão de financeiro. Você está acostumado com dígitos na casa dos 5 mil reais, dos 6 mil reais, dos 3 mil. Se você está acostumado num padrão de 3 mil,
Se uma dívida de 40 mil aparece, você fala, nossa, muito grande, não é? Uma dívida de 100 mil, então você fala, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Né? Agora, se você passa por essa questão, em menos de um ano, em alguns meses, você consegue levantar essa grana, da próxima vez, 100 mil não te assusta tanto, porque já é pela segunda vez, você já acostumou, já sabe no caminho e tudo mais. Tanto é verdade que existem pessoas que mexem 500, 600 mil por mês de dívida para girar o negócio e dormem tranquilo, porque sabem que vão levantar 1 milhão e 200, 2 milhões, 600 mil. E o cara está girando 200, 300 mil. Está girando muito mais, está girando 500 mil. Então, isso vai muito de acordo com o padrão mental que nós temos e do nível de dificuldade que nós somos capazes de transpor. Quando o desafio ele é muito, muito maior, que você não consegue ver a solução, pode ser que você falhe de fato. E aí você precisa de alguma ajuda para reerguer. Né? Ou encontrar forças de alguma outra forma para conseguir reerguer. Mas muitas vezes, esse desafio, ele é um desafio que é complicado, mas ele é possível de se passar. E aí nós temos que encarar isso de uma maneira, fazer alguma coisa para conseguir passar por tudo isso. Né? E é sempre isso, assim, é o modo como você enxerga. Porque quando uma coisa difícil ela aparece na sua vida, a gente tende a encarar tendência natural. Nós tendemos a encarar as coisas como um problema. Vixe, tem um problema aqui. Nossa, eu tô com um baita problema. E isso, só de você descrever o problema, você já atrai um negócio ruim. Porque problema é uma palavra que está muito associada a coisas negativas, né? Então, uma das coisas que a gente tem que começar a desenrolar aqui, e é uma das veias centrais do nosso time aqui, o Gabriel que está mais tempo, ele sempre viu falando isso. Meu, goste de problemas. Porque é no problema que você consegue gerar valor, não é? Quando tem um BO, quando tem um problema, você tem que parar de chamar isso de problema e começar a chamar de desafio. Desafio. Por quê? O desafio, ele já tem uma característica, a palavra desafio tem uma característica intrínseca mais positiva do que a palavra problema. Quando você fala, temos um problema aqui, sempre tem uma característica meio negativa. O desafio já parece uma coisa que vai exigir de você, mas não é uma característica tão ruim, entendeu? Então, o modo como você descreve, como você encara os problemas da sua vida, faz muita diferença com o resultado que você vai obter. Porque se você encara tudo como sendo uma coisa ruim, você atrai mais resultados ruins. Então tem muita gente que fala assim, eu não gosto de desenvolvimento pessoal, eu não gosto de livros de desenvolvimento pessoal e tal. Eu tenho uma tese, eu acho que se você não gosta de aprender sobre desenvolvimento pessoal, você nunca vai se desenvolver como pessoa. Porque você está afastando uma coisa que, pensa bem, ó, desenvolvimento pessoal, você vai desenvolver a você mesmo pessoalmente. Se você fala, eu não gosto de me desenvolver como pessoa, então eu quero distância dessa pessoa. Pô. Uma pessoa que não tem interesse em se desenvolver, você concorda? Então, para mim, esse negócio acaba sendo que quase que um diálogo de autossabotagem. A coisa que nós mais desejamos fazer é evoluir como pessoa e passar pelos problemas para que eles vão se tornando cada vez menores. A ponto de ser um profissional tão valioso que não importa o problema que apareça, você vai saber resolver e lidar com ele. E isso vai construindo muita confiança em ser um profissional que sempre vai gerar riqueza. Porque preço, o dinheiro que você atrai, ele está atrelado ao tanto de valor que você é capaz de gerar. Se eu falo para você assim, ó, compra esse cartão aqui de mim, eu vou te cobrar R$ 200 nesse cartão, talvez você não veja valor nesse cartão para pagar R$ 200. Agora, se eu falar que esse cartão ele possui um documento ou possui o contato das pessoas mais influentes do Brasil, de repente você vai pagar sorrindo R$ 200 mil no cartão. Porque esse contato aqui, né, ele vale muito. Então, às vezes, o que a gente precisa para poder ganhar dinheiro é gerar mais valor. Entendeu? Então, o que tem valor para você? O que tem valor para você? O que tem valor para você, Murilo? O que é valioso? Por que uma pessoa compra o AirPods 3 quando ela tem o AirPods 2, por exemplo? Porque ela viu algum valor no 3 em relação ao 2. Ou por que ela não compra? Eu tenho o AirPods 2, aí eu vi o 3. Ah, eu não vou comprar. Porque dá pouca diferença, entendeu? Por que eu vou comprar sei lá, qualquer coisa? Um celular, vou trocar de celular. Você vai trocar de celular se você vê valor no negócio, entendeu?
E valor é meio subjetivo, mas normalmente está associado a resolver algum problema. Então nós temos muitos problemas, muitos desafios. Se eu consigo gerar valor suficiente para você, então você é capaz de pagar para aliviar a dor, aliviar o problema. Por isso que nós temos que gostar de problemas, entendeu? Por isso que a gente tem que gostar de resolver os BOs. Você quer ver uma coisa que é ruim mesmo, que é problema de verdade? Problema de verdade é não ter problema. Quando você está com a mente vazia, não tem nada para fazer. Você não tem que trabalhar, você não tem nada para resolver. Tá tudo muito certo. Aí que é problema, entendeu? Porque daí a tua mente fica vazia. E aí você vai encontrar o problema de verdade, que chama-se dúvida. Você começa a duvidar de você, você tem um diálogo interno, alguma voz que fala para você coisas que você não deveria ouvir. E isso é um problema de verdade, entendeu? Você fica menos confiante, você não sabe exatamente por que você está vivo, por que as coisas acontecem. Daí começa a perseguir você uma coisa ruim, né? Tem até um ditado, né? Que fala assim, mente vazia, o sino do diabo, né? Por quê? Porque você não tem, você fica, não tem que pensar, você começa a pensar besteira. Então você começa a gerar conspiração, tal pessoa não me cumprimentou, não falou comigo. E às vezes não tem nada a ver com você. Ela está com algum problema. Entendeu? Então eu tenho uma tese também, eu acho assim, quanto mais... Isso a gente vê muito no Instagram, né, nas redes sociais. A pessoa, quando ela pega um conteúdo de opinião, vamos dizer, eu estou aqui gravando conteúdo de opinião. Isso aqui é um conteúdo de opinião que a gente está gravando aqui, Jornada da Mente Milionária. A pessoa fala, ou assiste o vídeo e fala, eu me senti ofendido pelo que você falou. Esse não é um problema meu. Você concorda? Esse é um problema da pessoa. É uma pessoa que está emocionalmente fragilizada. É impressionante, por exemplo, a gente faz conteúdos às vezes meio polêmicos no Instagram, posta, tá, para atingir mais pessoas. Tem gente que se sente ofendido, que escreve textão e tal. No final, isso fala mais sobre quem está escrevendo do que sobre mim, porque na verdade eu fiz um conteúdo de opinião, conteúdo controverso, talvez, não sei, fora de contexto, não sei, mas é um conteúdo que foi só colocado ali. Quando a pessoa ela escreve ali, é porque ela está emocionalmente fragilizada. Porque de verdade, quem está emocionalmente firme, forte, não para escrever textão no Instagram a troco de nada. O que isso gera de benefício? Sabe? Não gera nada. Você vai entrar numa discussão a troco do quê? Entende? Por isso que a coisa mais importante que a gente tem que ver são nossas atitudes e a maneira como nós estamos conduzindo a vida todos os dias. Tipo, o que está no nosso alcance para gerar resultados. Esse arquivo de riqueza 3 é justamente sobre isso. Não é só eu queria ser rico. Não. Comprometimento é diferente de envolvimento. É você estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Que muitas vezes são coisas ruins, são coisas difíceis. São situações desagradáveis, mas você vai fazer mesmo assim. Porque você está comprometido. Né? Princípio de riqueza, que é o principal motivo que impede a maior parte das pessoas de conseguir o que quer, é não saber o que quer. Então você precisa saber com muitos detalhes, com muita certeza, uma descrição muito específica. O cérebro humano, ele gosta de especificidade. Ele gosta de coisas direcionadas. Se você fala assim, eu gostaria de ser rico. Quanto rico? Não sei. Rico financeiramente ou rico do quê? Ah, quero ser rico de coisas que o dinheiro não compra. É diferente de rico de dinheiro. Você tem que ter uma definição para riqueza. Você tem que ter uma definição específica. Onde você quer chegar? Com quanto tempo? Essa especificidade ela é muito importante. E essa visualização, quanto mais você consegue visualizar com detalhes as cores, melhor é o procedimento. Melhor é o processo. Né? Lá na especialização agora, nós tivemos discussões de casos clínicos no curso, né, de especialização. E os alunos fizeram a primeira consulta, tiraram as fotos dos pacientes e tal. E de um mês para o outro eles fizeram uma apresentação para mostrar o plano de tratamento que eles vão fazer. Entendeu? E aí fizeram a apresentação do caso clínico, mostraram as fotos. Nós vamos fazer isso, primeira sessão e tal. E os alunos estavam comentando para a gente o seguinte, olha, antes de fazer a apresentação, eu tinha mais dúvida, mas agora que eu fiz parece estar muito claro. Então você fala mais seguro com o paciente, você explica melhor. Todo o procedimento ele fica muito melhor porque você já construiu tudo na sua cabeça antes. Aí para fazer você está fazendo pela segunda vez.
tudo que você faz pela segunda vez é melhor que você faz pela primeira, no geral. Né? Ó, você chega no hotel, você fala assim, eu vou na academia, amanhã às 5 horas da manhã. Aí você chega de manhã, você acorda, você não faz ideia de onde é a academia do hotel. Daí você fala, eu vou ter que descer, perguntar. Não sei se é lá no último andar, se é no primeiro. Se é no primeiro, não sei aonde que eu tenho que ir. Então, talvez você não vá, só porque você não sabe. Mas se você chega no hotel, na hora do check-in, fala, onde que é a academia? É aqui no primeiro andar, desce ali, vira à direita, vira à esquerda, vai achar uma portinha. Então você vai descer e os caminhos, aí você chega lá. Fala assim, aqui que é a academia. Já vim aqui, vi como é que é a aparelho. Aí você desenha, amanhã de manhã eu vou fazer esse caminho, vou estar aqui. Então é mais fácil, porque você já sabe o caminho. Quando você não sabe o que está te esperando, talvez você nem queira ir. Você vai, mas nem sei onde é, não sei. E vai que não tem ninguém, vai que a academia é ruim. Sabe, você cria 1000 coisas na sua cabeça do porquê não ir. E é menos provável de ir, entendeu? Então, tudo nós temos que aprender a criar, a visualizar e repetir várias vezes até que isso vá se tornando parte de você. Quando uma meta ela é muito longa, muito grande, muito fora, talvez você não consiga visualizar a princípio. Então você tem que fazer degraus para ir conseguindo ver. Talvez você não consiga se ver comprando um Porsche 911. Porém, você consegue se ver comprando um T-Cross. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que está no meio do caminho ali. Primeiro eu vou comprar um T-Cross. Depois eu vou comprar um, sei lá, vai colocando um Jeep, Compass. E vai subindo. E daí vai ficando cada vez mais tangível. Para alguém que tem um carro de 300 mil, ele consegue visualizar um de meio milhão. Mas às vezes você não consegue visualizar você comprando um carro de meio milhão, porque está muito longe ainda, entendeu? Então você vai um pouquinho, primeiro eu vou ganhar um pouco mais tal, e assim por diante. Mas nunca deixe de pare de visualizar ou diminua seus sonhos. Porque às vezes você tenta e encontra dificuldade. Daí você para de sonhar, você sonha mais baixo. Né? Tem um experimento com pulgas, não sei se você já viu isso aí, que eles colocam as pulgas assim dentro de um pote que tem um monte de pulga pulando assim, né? Tem um vídeo bem antigo que eles mostram as pulgas. Aí eles colocam uma tampa assim. E as pulgas elas vão pulando, só que elas vão batendo na tampa e fica lá, tipo, 5 minutos batendo na tampa. A hora que ele tira a tampa, as pulgas pulam no mesmo altura. Porque elas se acostumaram a pular na altura da tampa, entendeu? Então, às vezes, a gente está acostumado a sempre pular mais baixo, não porque a gente não quer ou que não seja capaz, mas é porque o nosso contexto ele fica achando só o que é possível. Então você para de pedir o que você quer e você começa a pedir o que você acha que é possível. Isso é muito comum. Eu também tenho esses problemas às vezes. A gente, eu acho que dá para chegar até aqui, até ali. Todo mundo tem. Só que em diferentes graus. E tem pessoas que já passaram por tudo isso de uma maneira muito mais tranquila. Então, o que nós temos que fazer é não colocar tanto limites nos nossos sonhos. Por que a gente vai colocando limites? Porque a vida vai nos ensinando através de experiências. Que às vezes você não consegue tudo que você quer, tudo mais, e você vai sonhando mais baixo. Mas uma criança, quando você perde uma criança, que às vezes nem tem tanto contexto assim de vida, o que você quer ser quando crescer? Eu sou astronauta. Eu quero ser jogador de futebol. Ela sonha o que quiser, entendeu? Agora, conforme a vida vai passando, talvez ela vai recebendo um monte de rasteira, gente cortando, falando assim, não, você não pode fazer isso, não, você não vai conseguir fazer isso. E ela vai podando, entendeu? Dela tenta uma coisa, não consegue, tenta outra, não consegue. E o mundo, ele está muito contaminado. E cada vez mais de pessoas que falam que você pode ou não fazer. Falando que você não pode pensar desse jeito, que não é justo isso. E dependendo da maneira, do tanto de lixo que você consome, você vai criando um sistema de crenças que faz você ser mais um zero à esquerda. Ó, se você consome muito conteúdo de massa, grandes são as chances de você se tornar mais um da massa. Porque a maior parte das pessoas que produz conteúdo aí, produz um conteúdo de valor baixo. Porque a maior parte das pessoas está na média, é medíocre. Vamos dizer, medíocre não no sentido ruim, pejorativo, mas num sentido de média. Entendeu? A maior parte das pessoas é mediana. Então, se você fica ouvindo muito diálogo de pessoas medianas, você vai se tornar mediano. Pessoas que fizeram escolhas erradas na vida, se frustraram e querem fazer com que você se sinta frustrado também. Quer ver um exemplo? Eu falo pra você, Juliano, que você não pode, você quer fazer odonto. Mas aí eu falo que você não pode fazer odonto. Pode ser sua família, por exemplo. Só dando um exemplo. Ah, não, você não vai fazer odonto, você vai fazer direito, porque eu quero que você faça direito. E eu obrigo você a fazer direito. Aí você vai lá e cede. Aí tem um erro, sabe por quê? Porque cada um está aqui para viver a própria vida, não a vida do outro.
Se você fosse para viver a vida que eu estou escolhendo para você, você teria encarnado no meu corpo, não no seu. Então eu não posso mandar na tua vida. Só que aí, uma violação do livre-arbítrio, você cede e faz direito. Tua escolha errada, minha escolha errada. Uma escolha errada minha, porque eu mandei. E uma escolha errada sua que você aceitou. Aí você vai, faz 5 anos de direito e descobre, putz, não devia ter feito. Errado, tal, não sei o quê. Aí, o que acontece? Você tomou uma atitude errada, falta de postura. Eu tive uma atitude errada também e tal. É ruim, perde, né? Os dois com a atitude errada. E no final, você vai fazer o odonto. Porque ninguém consegue segurar um desejo que é do fundo do coração de outra pessoa. Ninguém manda em ninguém, na essência, sabia? Você pode tentar convencer a pessoa de uma coisa, mas no final a decisão sempre é do outro. Né? E aí o que acontece? Às vezes por conta de ter cedido, ter feito decisões erradas, você cria algum tipo de diálogo, explicação para você se sentir menos pior ou para colocar a culpa em outra pessoa. E aí nascem os diálogos internos negativos, de pessoas que estão ao redor começam a reforçar isso, ou você começa a influenciar os outros, e assim por diante, vai virando uma bola de neve. Um monte de gente com crenças erradas a respeito do que deve fazer ou não. Então, só você sabe aquilo que é bom para você e aquilo que você realmente deseja para sua vida. E é esse nível de segurança, de certeza sobre o que você quer, onde você pode chegar, isso tem que ser cultivado. Porque isso vai fazer com que você construa coisas únicas e muitas vezes é o que faz a diferença entre uma pessoa que é genial e loucura, é o fato da pessoa não desistir. Tem um vídeo do Luciano Hang, da Havan, o pessoal, muita gente tira sarro dele, do velho da Havan, porque ele se veste lá com as cores do Brasil e tudo mais. E até acha que, por exemplo, criticaram muito o desenho da fachada da van, a Estado da Liberdade e tudo mais. Porém, uma coisa ninguém pode criticar, que é o fato dele ter resultado. Porque o Luciano Hang tem muito resultado. E se tem uma pessoa que... E eu, particularmente, eu respeito quem tem resultado. O cara desse, ele tem muito resultado, pô. Não se trata de viés político, se você concorda com ele. Não, o cara tem resultado. O cara foi lá e fez. E uma das coisas que ele falou num podcast, que eu gosto de ouvir pessoas assim que têm sucesso, né, conquistaram. Porque se a pessoa conquistou e você consegue extrair alguma coisa positiva, fez alguma coisa certa. Entendeu? Dificilmente você vê uma pessoa que prosperou muito, saiu de uma situação muito ruim, foi para uma situação muito boa e ela não tem nada para te acrescentar. Sempre tem alguma coisa que ela te acrescenta. E ele estava falando assim que você não pode dar ouvido muito porque as outras pessoas falam, porque muita gente ia falar que é besteira colocar o Estado da Liberdade, fazer uma fachada tão grande, trabalhar no varejo não dá margem e tudo mais. E aí? Foi lá, cresceu e continuou crescendo, mesmo diante de um monte de crítica. Então você tem que ter muita segurança, saber muito bem o que você quer, aquilo que você quer fazer, o que vibra, que bate dentro do teu coração, para você chegar na tua vida sem dissonâncias. Eu sempre falo assim, nada como uma mente esclarecida. A gente tem que ter uma mentalidade muito esclarecida, livre de dissonâncias e ter muito comprometimento com o que nós queremos. Né? E aí, esse é o arquivo de riqueza número 3 do Segredos da Mente Milionária. Vou fazer um spoiler aqui no 4. Nós vamos falar sobre pensar grande e pensar pequeno. Né? Que é o arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande e as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Ok? Então vamos deixar aí para o próximo vídeo. E esse aqui eu acho que eu vou disponibilizar aí também no YouTube gratuitamente. Inclusive aqui no YouTube, se você está assistindo aqui no YouTube, se inscreva no canal, comente, deixe um comentário, se inscreva aí para fortalecer o canal, tá bom? Valeu, grande abraço.